podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, literário entrando no ar dentro do podcastirmãos.com e dentro do Ictus Podcast. Não tem nada a ver essa abertura, porque vocês já viram que eu não sou o Paulinho, eu não estou aqui com a Adri de Gaspari, mas nós estamos sim no literário. E eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu estou aqui com a Carol Simão, e eu tenho uma pergunta pra você, Carol. Quais são os seus deuses falsos? O dinheiro, o sexo ou o poder? Nossa, olha, pegou pesado, hein? Assim, logo no início, mas tá bom. Eu acho que eu não vou conseguir te responder isso até o final desse programa, mas vamos ver. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Ju, e eu ia fazer a mesma pergunta pra Ju, mas relacionada à maternidade. E aí, Ju, o Matheus já deixou de ser o ídolo do coração? Ou continua como o Benjamin é no meu? Ai, que pergunta difícil. Pois é. Agora fiquei reflexiva. Tem um capítulo inteiro só disso, Ju. Como eu li esse livro em 2018, acho que tá um pouco mais saudável a minha relação com o Matheusinho. Eu sou a Ju Delfino e eu tô aqui com a Flora, que faz parte do projeto Agostinhas, e ela tá aqui com a gente, que eu sei que também ama esse livro. Olá, que prazer estar aqui, eu sou a Flora e eu estou aqui com o Dan, o nosso influenciador analógico. E eu acho que a gente tem que explicar primeiro porque Paulinho e Adriana não estão no podcast literário, que afinal de contas, antes de ser do Ictus, é do Irmãos.com, né? E a resposta é muito simples, eles estão de férias, sim, e nós ficamos aqui com a incumbência de roubar o literário de verdade, assim, e de uma vez por todas aqui pro Ictus. Vamos ver se no mês que vem o literário vai ou não aparecer ainda no Irmãos.com, vamos ver, provavelmente não, né, Paulinho? Agora que vocês falaram do Projeto Agostinhas, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco melhor da Flora antes da gente entrar no livro. Então, se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre o Projeto Agostinhas também, fica à vontade, Flora. Bem, meu nome é Flora, eu sou uma das membros fundadoras do Projeto Agostinha. Um projeto que, inclusive, o tema do nosso projeto é falar sobre uma das idolatrias do mundo, né? Porque o racismo é uma forma de idolatria. E o nosso grupo fala sobre o combate ao racismo à luz das Sagradas Escrituras, né? Então, eu e outras mulheres cristãs, nós nos reunimos. O projeto começou em 2020 e desde lá nós temos feito perguntas para a Bíblia, para Deus e para a nossa realidade, tentando combater o racismo em todas as áreas da nossa cultura, né? Essa idolatria. O projeto é bem novinho, né? 2020 fresquinho aí. Já dá para ver resultados assim? Ou vocês acham que é muito novo ainda, muito incipiente tudo que vocês têm feito? Bem, eu diria que como o projeto ele nasceu um pouco antes daquele episódio no qual George Floyd foi assassinado nos Estados Unidos, o projeto nasceu no mesmo ano no qual esse episódio movimentou o mundo inteiro. Acaba que, por causa desse evento, o nosso projeto, o nosso grupo teve a oportunidade de entrar em várias casas, assim, porque era a pandemia também, né? Então, as pessoas estavam presas no mundo virtual, então nós fizemos muitas lives, muitas igrejas nos convidaram pra gente dar essa palestra. Então, foi um momento, assim, que a gente nem imaginava que o Agostinhas chegaria tão longe, assim. Mas eu diria que a gente consegue sentir, sim, os efeitos do projeto, porque muitas pessoas nos mandam mensagens nas nossas redes sociais, falando, nossa, o grupo de vocês nos deu uma certa esperança, né? As pessoas contam, as pessoas compartilham, e igrejas também nos chegam convites. Então, a gente entende que, bem, Deus tá contando uma história e a gente tá só aqui tentando fazer parte dessa história que Deus tá contando, mas eu acredito que alguma coisa tá acontecendo assim, enquanto Deus conta essa história. Bom, mas nós estamos aqui para falar sobre o livro que a gente leu agora, no mês de agosto, dentro do literário, entre julho e agosto, né? A gente leu o livro Deuses Falsos, de Timothy Keller, editado pela Vida Nova. Se você aqui já tá acompanhando o literário nos últimos meses, já sabe que ele tá rolando dentro da comunidade do Discord do Clube Ictus. Então, para você fazer parte, tem aí na descrição do programa. No final do episódio, a gente vai falar do próximo livro que a gente vai ler pro mês que vem também, e vai acontecer a leitura junto com vocês, como já aconteceu com Deuses Falsos, também dentro do Discord. Então, por lá, vocês têm a oportunidade não só de ler o livro, né, mas de ler com a galera. Fica o nosso convite, então, para que você dê atenção. Além disso, a gente tá aqui gravando, não só gravando, né, o podcast, mas a gente tá transmitindo essa gravação dentro do Discord também do Ictus. Então, tem uma
galera aqui que tá ouvindo, conversando com a gente aqui no chat. E quem sabe, a gente pode, de repente, mais adiante no episódio, fazer até alguma inserção em áudio de alguém que tá por aqui. Se alguém quiser ousar levantar a mão e participar da conversa, talvez a gente consiga. Vamos ver se o episódio vai deixar isso acontecer. Mas e aí, como é que foi pra vocês Deuses Falsos? Alguém quer trazer, talvez, uma introdução ao livro? Né? Eu quero só começar a falar, porque a minha apresentação pode ter parecido, assim, muito, né, brusca com a Ju, mas é que a Ju é mãe e ela entende um pouco do que eu falei, porque quando a gente vive a maternidade, principalmente eu tô falando de mulheres aqui, que, né, o nosso corpo ali que passou por todo o processo e tal, a nossa vida se vê voltada pra aquele serzinho, né, por muito tempo. Eu tô com um filho que tem 3 anos agora, e ele ainda, assim, tem dia que ele fala assim, mãe, não trabalha, fica comigo, brinca comigo, sabe, o tempo dele, se possível, é ali comigo o tempo todo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode virar um ídolo no nosso coração. E eu tô falando isso porque eu já tinha lido vários livros sobre ídolos do coração, mas eu acho que o Tim Keller, ele foi muito assertivo, assim, logo nos primeiros capítulos, quando ele traz a história da família de Abraão, né? Que livro necessário pros cristãos, né? É a Bíblia e depois Deuses Falsos. Porque, assim, ele é fantástico e é simples, é didático. São 7 capítulos com mais ou menos 7 personagens bíblicos. Caramba, você lê e você fala, não, poderia ser eu, opa, sou eu, opa, já fui eu, espero que não seja, mas em alguma forma você se identifica com os personagens, né? Pelo que o Paulinho tinha contado pra mim, a Flora, quando soube que a gente ia gravar sobre esse livro, ela levantou a mão e falou, eu quero. É isso aí mesmo, Flora? Ai, meu Deus. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp que chama Gatos do Keller. Só pra vocês terem noção do quanto... Legal. do quanto eu sou fã do Tim Keller. Ele realmente é alguém que eu fico boba, assim, do quanto eu realmente me sinto representada em tudo que ele fala. Eu gosto muito, muito, muito dele. Então, quando a Adri falou assim, ai, meu Deus, a gente vai ler esse livro, Deuses Falsos, eu falei assim, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu realmente gosto muito dele. Já li muitos livros dele. Esse é, inclusive, o meu livro preferido. Eu acho que é muito importante, porque essa questão do coração é algo, assim, que quando chegou pra mim, eu acho que, tipo assim, tudo fez sentido. Porque exatamente antes de eu começar a estudar mais ou menos essa ideia, eu realmente achava que ídolos era algo muito distante de mim. Então, quando chega pra mim a ideia de que algo muito bom, algo que a gente olha com bons olhos pode se tornar um ídolo, eu fiquei pensando assim, ai meu Deus. No início desse livro, ele faz algumas perguntas. E eu acho que são perguntas, assim, que a primeira vez, quando eu vi as perguntas e eu tentei responder, eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, ai meu Deus. Porque ele faz aquelas perguntas, ele fala, olha, você sonha com o quê? Né? Você tem medo de quê? Onde é que tá a sua segurança? E aí, quando eu realmente respondi, eu falei assim, ai meu Deus, eu tô preocupada comigo, né? Porque muitas vezes, quando... Eu acho que isso acontece com algumas pessoas, as pessoas que crescem na igreja, né? A gente tende a pensar que tá tudo resolvido na nossa vida. Ah, eu não mato, eu não faço coisas contra a lei, então não tem muita coisa, né? A gente fica, né, com essa falsa identidade, com essa falsa impressão que faltam poucas coisas, né? Então, ler esse livro foi me deparar comigo mesmo, olhar pro meu coração e ver quais eram os meus compromissos, né? Então, assim, foi um tapa na cara pra mim, né? Então, é algo que eu realmente acho que eu tenho que ler todos os anos pra identificar os meus ídolos, né? Porque até eu compreender que, de uma certa forma, o ser humano, ele tem essa tendência de adorar algo. Ou seja, então não vai ter um espaço vazio no nosso coração. Em algum momento a gente vai estar adorando, mas às vezes não é Deus, né? São outras coisas. Coisas, às vezes, muito boas, né? Então, realmente, esse livro é muito caro, assim, pra mim, porque... é um espelho. É interessante isso que você falou. Ele vai pegar isso lá pro final do livro, né? A ideia de que o ser humano, ele tem um ídolo. Ele não consegue não ter nenhum. A questão é se a gente vai colocar Deus nesse rótulo ou não. E ele diz, não adianta a gente querer se despojar dos ídolos se a gente não colocar o ídolo certo no lugar. A gente não consegue, a gente precisa ter um. E você, Ju, como é que foi aí? Você já leu faz tempo, né, que você falou? Eu li em 2018 e a minha experiência foi muito parecida com a da Flora, assim, essa sensação, assim, de nunca ter parado pra pensar nisso. E quando eu me deparei com isso, assim, eu me senti envergonhada, eu me senti, foi, como assim? Eu como cristã de anos, nasci na igreja, né, com esposa seminarista, hoje esposa de pastor, tipo, como assim? A vida toda assim, crente, muito... Né? Eu tão crente cristão, tipo, tão certinha. E daí as perguntas pegam e, nossa, o buraco é mais embaixo mesmo. E o que me chamou muita atenção no livro é que, de certa forma, vai confrontando, né? Então, ele vai trazendo à luz, assim, se eu não me engano, é uma série de pregações, né, esse livro, né?
Daí, parece ser mesmo. Daí, tipo, eu me sentia confrontada. E por tal texto bíblico ali, ter um olhar diferente pra aquele texto, pra aquela história, daí foi me impactando muito. E é um livro, assim, que... Ele chegou no momento em que eu tinha... No ano anterior, eu tinha passado por uma crise meio forte de identidade. Tinha saído da minha família, né, lá do Paraná, casei, vim pra cá. E daí toda uma vida de tapinhas no ombro, sendo, tipo... Nossa, Ju, você é muito boa, você é muito inteligente, você é muito legal, você... E daí depara com desemprego, depara com... Ué, o que eu sou? Se eu não tenho emprego, se eu não tenho quem tá me dando tapinha nas costas, se eu não tenho quem tá falando essas coisas pra mim, o que eu sou? E veio depois de uma crise dessa que daí eu percebi como Deus trabalhou comigo, e depois que eu li esse livro me ajudou a fazer, eu tenho que me vigiar, e eu consegui identificar os meus ídolos, eu tenho que me vigiar, porque se eu não me vigiar aqui, ó, ele cresce de novo, é impressionante. Bom, mas pra quem não conhece o livro, eu acho que não vale nem a pena apresentar o Timothy Keller, porque eu duvido muito que alguém esteja ouvindo aqui, nunca ter ouvido falar desse nome, né? Mas enfim, nós temos uma membro aqui do fã-clube do Timothy Keller, né? Você quer falar um pouquinho do autor, Flora, pra de repente ambientar um pouco mais? O que eu diria sobre o Tim Keller? Ele tá vivo ainda, né? Ele tá vivo, né? Inclusive, orem por ele. Inclusive, orem por ele, né? Porque ele tá passando por uma situação de saúde bastante delicada, né? Um câncer. Mas bem, ele é um pastor presbiteriano, né? Norte-americano presbiteriano. Ele escreveu vários livros maravilhosos que, inclusive, quem tá escutando, joga lá na Amazon e compre todos os livros dele. Todos os livros mesmo. É isso que eu tenho a dizer sobre ele, que ele... A apresentação tudo que ele fala tá certo, é isso? Tudo que ele... Por isso que eu faço parte de um grupo que chama Gados do Kelly. Ele é um pastor presbiteriano que realmente ele tem uma capacidade, assim, de captar. Ele observou, pra ele escrever um livro desse, ele observou muito bem o mundo ao redor, né? Então, vale super a pena ler os livros dele. Ele tem muito essa do mundo ao redor que você falou, né? Ele é um cara muito antenado com a cultura, então ele traz a cultura de hoje pra dentro dos livros dele. De todos, né? Eu já li pelo menos 2 e eu lembro que nos 2 ele fez isso muito bem. E eu acho que traz uma proximidade com a geração que tá lendo muito grande, porque são pontos de contatos importantes pra gente, né? Total. E eu acho que é pra todas as gerações, né? O último livro que eu li foi O Significado do Casamento. E aí eu tava lendo um capítulo lá e eu falei assim, gente, mas isso é tão atual. Como é que ele escreveu esse livro? Tudo é tão atual porque os anos vão passando e fenômenos diferentes vão acontecendo nas sociedades. Mas você lê e você fala assim, gente, isso encaixa perfeitamente com o que a gente tá vivendo hoje em 2022. É algo assim, sublime. Ele se aproxima do leitor, né? Então, ele escreve, assim, pra gente, mas de uma forma muito didática. Ele, né, sendo um pastor erudito, com certeza ele estuda pra caramba e lê muito, né? Então, ele consegue... Tá bom que a gente lê aqui traduzido e tal, né? Tem um pouco aí de mérito do tradutor, mas tá traduzindo o Tim Keller, né? Então, eu não li muitos livros dele. Eu li, acho que uns 3. Acho que esse é o terceiro livro que eu li dele. Eu li Oração, Ego Transformado e agora Deuses Falsos. E é tão bom você ler um livro e você fala assim, entendi o que ele quis dizer, né? Tava na minha cara o tempo todo, né? Verdade. Essa oração que você leu, no início do livro, ele diz o seguinte, que quando ele estava estudando sobre o tema de oração, ele viu que existem vários livros, mas não simples. As pessoas que provavelmente tentam ler esses livros sobre oração não conseguem traduzir, mesmo que seja da própria língua, né? E aí ele viu a necessidade de passar a mesma mensagem, mas de uma forma que alcançasse as pessoas. Então eu sinto isso nos outros livros dele. Então ele tem essa preocupação, poxa, tem que ser algo pra todo mundo, né? É bem bacana. Nesse sentido, será que o Keller é o novo C.S. Lewis? Não na questão de narrativas, mas na questão de falar sobre assuntos temáticos da teologia? Ou é forçar a barra demais? Hein? Bom, eu não li C.S. Lewis o suficiente, nem Tim Keller o suficiente pra poder comparar. Eu acho que tá no caminho. Mas é inegável a importância dele pra atualidade e pras futuras gerações. Assim. Sim. Ai, gente, eu gosto demais de ler livros de ficção, né? Então, eu gosto demais de ler livros ditos seculares, né? Porque eu tenho, não é ranço, mas é um pouco de dificuldade de entender alguns autores. E eu sei que o problema não é comigo, entendeu? Nem é com o autor, entendeu? É só que a gente não tá ali na mesma vibe e tal. E mais uma vez elogiando o Tim Keller, porque quando eu falo que eu entendi o que ele escreveu, não é nem só a questão dos deuses na minha vida, nada disso.
mas que eu entendi o que ele escreveu, entendeu? E isso pra mim é muito gostoso, porque, poxa, é muito bom você ler ficção, sim, mas é muito bom você ler autores que estão preocupados em passar assuntos tão importantes, né, como essa questão da idolatria, de uma forma didática, de uma forma objetiva, né? Acho que é bem isso. A leitura dele é tão fluida e didática que quando eu li esse livro, quando eu cheguei no capítulo do sucesso, foi acho que um corte, eu vi no stories de alguém, um parágrafo desse capítulo, e foi o suficiente para eu querer ler o livro inteiro. Quando eu li o livro inteiro, quando eu li com mais profundidade esse capítulo do sucesso, eu lembro que eu falei, não, eu tenho que levar isso pra minha igreja. Eu lembro que eu pedi pro pastor se eu podia dar aula de escola dominical. E assim, eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de casar, o meu marido é auxiliar, né? Eu fui pedir pro que cuida do ensino na igreja, eu falei assim, posso dar aula? E era classe de adultos, né? Pra quem cresceu aí na igreja, a classe dos adultos, daí a menininha chegando lá pra dar aula. E como foi bom poder estudar esse livro pra dar aula. Tipo, eu já tinha lido, depois eu fui ler com mais detalhe e encontrar exemplos, encontrar tudo. E como foi importante pra minha comunidade, pra minha igreja ter vivenciado esse livro. Muitos na minha igreja leram o livro também e tiveram essa experiência muito legal também. É interessante, algumas igrejas que eu conheço usam esse livro meio que como livro-texto, assim, é muito louco isso. As pessoas falam, olha, tem uma classe do Deuses Falsos na EBD, sei lá. Todo mundo que vem pra igreja tem que ler esse livro, sabe? Eu vi essas frases algumas vezes. Um negócio muito louco se for pensar que é um livro dentre tantos por aí, né? Mas eu acho que a gente tem que apresentar um pouquinho do livro em si, né? Sim. Já foi dito aí, ele é meio que uma coletânea de sermões, talvez, do Keller, uma série de mensagens. São 7 capítulos além da introdução e do epílogo, né? Mas basicamente a introdução é o que a Flora acho que já falou lá no começo do podcast, né? Que o ser humano é uma fábrica de ídolos. A gente não sabe viver sem ídolos. O que já é um tapa na cara nosso, porque quando a gente fala ídolos, deuses falsos, a primeira coisa que vem à mente é aquela, sei lá, os ídolos que a Raquel roubou do Labão, ou os povos pagãos em volta de Israel. Né? As estátuas e, sei lá, a gente joga pra catolicismo, candomblé, ou qualquer um que tem imagens. E não tem nada a ver. O livro não vai falar absolutamente nada sobre isso. A questão é deuses que a gente tem na nossa vida e que muitas vezes as pessoas não enxergam nem como deuses. E aí ele apresenta em cada capítulo um deus diferente, né? São 7 capítulos. No primeiro ele vai falar... Eu vou ler o sumário aqui, acho que vai dar um plano geral do livro, né? Capítulo 1 ele vai falar tudo o que você sempre quis. No 2 ele fala sobre o amor não é tudo do que você precisa, que é o capítulo onde ele vai falar sobre o amor aos filhos, se não me engano. Quando ele fala sobre Lia. Ele fala de relacionamento também, né? No 3 ele vai falar de dinheiro. Ele traz no 4 ele vai falar sobre o sucesso. Então, notem quantas coisas corriqueiras nossas, assim, sabe? Fazem parte do nosso dia a dia. Depois ele vai falar sobre o poder e a glória. Aí ele meio que levando pra mensagem pro final, né? Os ídolos ocultos em nossa vida. É muito interessante que nesse capítulo aqui ele menciona a própria religiosidade como um culto. Que eu acho que é onde bate mais, principalmente nos evangélicos aí em geral. E aí no 7, o fim dos deuses falsos, que é onde ele propõe como é que a gente resolve o problema, né? Ele vem batendo na gente, é muito interessante, porque algumas vezes na experiência que a gente teve de leitura compartilhada lá no Discord, as pessoas falaram, nossa, mas como esse livro me bate? E como eu tava precisando apanhar. Né? É muito louco isso, velho. E o que eu acho fenomenal é que ele, em todos os capítulos, são várias pauladas, né? E como sempre tem a solução, né? Tipo, em todos esses ídolos, apesar dele trazer no finalzinho, nos últimos capítulos, a solução pros ídolos no geral, né? Pra cada ídolo que foi apresentando, como que Jesus é a solução de tudo. Tipo, a ideia do ídolo que cobra o preço de sangue, né? Ele vai cobrar sangue, ele vai cobrar a tua vida e não vai te entregar nada, né? Jesus já deu a vida e o sangue por você. Então, que troca é essa que você quer fazer? Eu lembro que é uma coisa que eu fico batendo, assim, todas as vezes que eu sinto que o ídolo tá crescendo de novo. Daí eu lembro desses finaizinhos do capítulo, que ele sempre propõe essa solução em Cristo. Eu acho que eu já sei a resposta, Carol, mas acho que vale passar uma de cada vez. Tá bom. Qual que é o seu capítulo favorito e por quê? Eu gostei particularmente de 2 capítulos muito importantes por causa principalmente dos personagens bíblicos que ele apresentou.
O primeiro foi o capítulo 2, que falou muito sobre Lia. Eu sempre brinco que eu sou do time da Lia e não da Raquel, porque eu acho que as pessoas vilanizam ela. E eu não vou entrar aqui em méritos de ela enganou Jacó e tal. Porque o que eu acho que é mais importante na vida de Lia foi a transformação espiritual que ela passou, o amadurecimento que ela transmitiu, né, que ela viveu, e a relação que ela tinha com Deus. E, nossa, eu achei fantástico como ele apresentou aqui a relação que ela tinha com Deus, que a família dela inteira tinha, assim, problemas com a adoração a Deus, e ela tinha ali uma relação com o pai, tanto que ela chamava ele de Yahvé, né, enquanto os outros chamavam de Elohim. E o fato dela ter conseguido ter 4 filhos sem o amor do marido, e ela só ter entendido que, tá bom, não é o amor do meu marido que eu tenho que ir atrás, é Deus. Antes de Jesus, né, porque eles ainda não tinham o Messias ali, né, foi fantástico, entendeu? Assim, eu já tinha estudado Lia há algum tempo, e toda vez que eu me deparo com ela, eu falo, é nóis, Lia, sabe? Não passei pelo que ela passou, mas, sabe, considero paca, sabe? Então, esse capítulo da Lia me marcou demais. E Naamã, a vida do dele... Do sucesso, né? A questão do sucesso e de uma personagem tão insignificante que era a escrava dele ter tido um papel tão fundamental na cura, né, física dele, né, da lepra. Sabe, me fazem pensar demais que às vezes a gente corre atrás aí de posição, de sucesso aos olhos dos homens, né? A gente abandona aí muitas coisas que são fundamentais pra nossa vida. E uma coisa que me marcou muito, que tá na Bíblia, né? O Tim Keller, ele cita aqui, quando o sacerdote manda Naamã se lavar no rio, e ele acha um absurdo, ele fala, como assim? Pô, vou me lavar no rio? E aí um subjugado dele vira e fala assim, se o sacerdote tivesse mandado você fazer uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Você ia fazer, né? Ele só toma um banho logo e vai. Tá mandando tomar um banhinho ali, entendeu? É tão fácil, então... Não complica, a vida, né? Às vezes a gente complica demais coisas que são tão simples. E assim, se a gente olha, né? A salvação, ela é tão simples, né? Então esses 2 capítulos, assim, me marcaram demais. Teve Jonas também que me marcou, mas esses 2 aí são os meus favoritos. E você, Flora? Pra mim também. Pra mim também, mesmos? Carol. São os mesmos. Tipo assim, pra mim, claro, o livro inteiro, assim, mas realmente esses 2 capítulos também, eles me marcaram bastante, porque eu acho que são coisas que, em 2022, esses capítulos me remetem a certas conversas que eu tenho na mesa de um restaurante com colegas, com amigos, né? Então, por exemplo, o capítulo de Jacó fala sobre amor, e eu acho, assim, que na igreja existe uma fixação muito grande pelo amor, por você encontrar a sua metade da laranja. Existe uma fixação, tipo, você tem que aceitar Jesus, depois você casa, né? Então tem muito essa fixação. Eu até acredito que, se não é hoje, no futuro será um dos maiores ídolos, assim, do coração do povo crente, assim, né? Por que foi interessante pra mim ler esse capítulo? Porque eu sempre tive um certo ranço com Jacó. Nunca gostei dele. Não gostei do que ele fez com o irmão dele, não gostava dele, né? E aí, tipo assim, até quando eu li, eu até pensei assim, ai meu Deus, Jacó e tal, né? Mas aí depois, quando eu comecei a pensar assim, eu falei assim, gente, eu acho que a gente consegue se enxergar em Jacó, muitas vezes. E aí, o que acontece? A história de Jacó faz com que a gente realmente entenda a questão do coração. Porque quando a gente tá falando sobre idolatria, basicamente é o coração, né? E o coração é o centro que controla todo o ser. Às vezes a gente sempre pensa, uma idolatria. Não, tipo assim, é você inteirinho aqui, é o seu coração. Porque o que nos separou de Deus foi que o nosso coração caiu. Mentiras foram contadas para esse coração. O Tim Keller até fala em outros livros que o coração é onde a gente tem os nossos compromissos mais importantes. Então, no coração de Jacó, existiam mentiras, né? Falsas verdades, né? Existiam as esperanças e compromissos muito importantes que não estavam ligados ao verdadeiro Deus, né? Então, quando eu vi, eu comecei a me perguntar, e esse livro, Deuses Falsos, eu comecei a ler com umas amigas. E aí, de repente, a gente começou a ler a história de Jacó e a gente começou a meio que se identificar um pouquinho, assim, sabe? Assim, ai,
Que medo, meu Deus, será que eu sou como Jacó, que eu tanto critiquei? Pois é. Né? E aí eu fiquei meio com medo, assim. E a história da Lia também, né? Que era uma pessoa, assim, preterida, uma pessoa que sofreu muito. Eu também virei Team Lia também. Depois aí eu comecei a pensar que certas rejeições que a gente sofre na vida, certas coisas, certas situações fazem com que a gente realmente tenha uma visão errônea sobre nós mesmos, né? E aí, às vezes, a gente faz com que aquele sofrimento se torne uma idolatria também, né? Sim. E aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, essa história é muito importante, ela é muito atual, porque eu tenho amigas que elas ficaram amargas por causa de certas rejeições, né? E elas começaram a pensar que o sofrimento delas era a identidade delas, né? Essa é a minha identidade, né? Aí eu falei assim, gente, caramba, a história da Lia me chamou muita atenção no finalzinho, quando ela realmente se volta pra Deus e realmente Deus cuida dela e mostra qual é a identidade, porque várias vezes na minha vida, na qual eu passei por várias crises e eu comecei a ficar muito chateada com Deus, poxa, Deus não tá comigo, e aí eu comecei a ficar amarga, e aí eu comecei a pensar que, poxa, os meus sofrimentos, eles estão começando a virar a minha identidade, então eu já tô começando a idolatrar esses meus sofrimentos. Aí eu pensei assim, gente, meu Deus, como é fácil construir um ídolo. E aí no outro capítulo que fala sobre o sucesso, que também é bastante atual, é algo que chamou muito a minha atenção, porque a gente vive numa sociedade onde, por exemplo, você abre o YouTube, aí vai vir uma propaganda falando assim, olha, trabalhe enquanto os outros dormem, faça isso, faça aquilo. Então nós somos 24 horas bombardeados pra gente poder realizar algo. E não só no YouTube, dentro de casa também, né? Então, tipo assim, os pais também, eles buscam, eles incentivam a gente pra gente ter um sucesso. Então hoje, você abre o Instagram, existem pessoas que se sentem bem quando eles têm muitos seguidores, quando as pessoas falam assim, nossa, olha só essa pessoa, olha só o que ela realizou. E não é só algo do mundo secular, é algo que também tá no nosso meio eclesiástico. Então é algo que às vezes é muito difícil fugir disso, né? Às vezes você fica pensando assim, ai meu Deus, se eu perder o meu emprego, as pessoas vão me olhar como? Né? Então, tipo assim, a todo momento a gente tá aí criando os nossos ídolos e colocando a nossa segurança no nosso trabalho, a nossa segurança na nossa imagem. Depois eu olhei pro livro e falei assim, gente, parece que eu tenho todos os ídolos, será que é isso mesmo? Todos os ídolos estão aqui comigo. Essa sensação é verdadeira. Aí eu falei assim, isso não, que ele não é só possível. contou 7, né? Pois é, eu comecei a ficar preocupada, assim, né? E aí eu me vendo nos personagens, aí eu pensei assim, não, realmente, que o coração tá caído mesmo. O coração tá caído mesmo. E aí que isso é importante, principalmente pra pessoas que cresceram na igreja e ficam achando que só porque não cometemos aqueles pecados mais escandalosos, né? Isso é importante pra nós, porque aí que você realmente entende o que seria um coração caído, né? Porque a gente fica muito apegado àquelas coisas, nossa, aquela pessoa que tá fornicando, aquela pessoa que tá roubando, tá não sei o quê, mas existem coisas que parecem boas, pessoas podem ver, né? Por exemplo, a questão da maternidade. Nossa, que coisa mais linda, né? Você vê lá a história de Ana, que orou muito, recebeu o filho dele. Como que pode ser um ídolo, né? Como que pode ser um ídolo? Nossa... Mas imagina qualquer coisa, porque é sobre o quê? Você tem que amar mais a Deus, né? Então, se você colocar aquela pessoa acima de Deus, já ferrou com tudo. O Keller, ele abre o livro definindo, né, o que é um ídolo. Porque tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente simplesmente pode assumir que algo que é importante pra minha vida é um ídolo. Não é verdade. Porque tem muitas coisas que não são Deus que são muito importantes pra nós, pras nossas vidas. Ele diz que a coisa começa a se tornar um ídolo a partir do momento em que aquilo passa a ser essencial pra nós, no sentido de que sem isso eu não vivo. E aí entra, como você falou, o trabalho, entram os filhos, entra a religiosidade dentro da igreja e os ministérios da igreja. E aí tomou o lugar de Cristo, já era, é ídolo. Na lista das coisas que a gente não pode viver sem, só pode ter Cristo. Só isso. Qualquer outra coisa, a gente não pode cair e deixar de fazer sentido a nossa existência. Agora, importância vai ter, né? Claro que vai ter. Imagina, você tem um filho pequeno que depende totalmente de você, você tem sua esposa, seu marido, você tem o seu trabalho, o seu ministério na igreja. São coisas importantíssimas. E que precisam de atenção, precisam de tempo, precisam de suor, precisam de trabalho. E tudo isso dá pra acontecer sem necessariamente se tornar um ídolo. A questão é que a hora que começa a ser a sua razão de viver... É você identificar, aí, né? Acho que aquelas perguntas que ele coloca, né? Quais são seus maiores sonhos? Quais são seus maiores medos? E o que sempre te tira o controle, assim. Fazer essas perguntas, eu acho que, tipo, é importante, né? Tipo, isso é importante pra mim. Não, isso tá definindo quem que é você, tá absorvendo teu coração, tá tirando teu sono a longo prazo, né? Não uma noite ou outra. Mas essas perguntas, é bom tá anotadinho ali e ver se realmente tá se transformando num ídolo. Eu tava brincando com alguém, acho que ontem.
A gente teve a live de encerramento do livro, né? E alguém falou, nossa, meu livro tá todo marcado, né? Meu marcador de livro até tá falhando já. Eu falei, esse livro é aquele que nem adianta trazer marcador, porque a gente marca tudo, então marcar tudo é a mesma coisa que não marcar nada, né? Exatamente. Você tem algum destaque maior aí, Ju, que nenhuma das duas falou? É que você leu, você não era mãe ainda, né? Então, só que assim, ouvindo a conversa, quando eu li, foi muito importante o capítulo de Naamã. E hoje em dia, ele também continua sendo importante porque agora eu ocupo o local de mãe, né? Então, quando ele fala assim, a ideia da família, da escola, eles têm parece que um combinado de você tem que desenvolver o potencial máximo do seu filho porque ele precisa disso, porque ele precisa ser alguém. E ser alguém pelas coisas que ele vai fazer. Na época eu vi como filha, e eu acho assim, a gente tá tão inserido nessa narrativa na sociedade que eu acho que se a gente não para pra pensar, não, é isso aí, você tem que ir atrás do trabalho, você tem que se dar bem, você tem que ganhar o seu dinheiro, o seu sustento. E quando você para pra pensar, fala assim, nossa, quem cuida de mim? Quem que me sustenta? O que eu vou ensinar o meu filho nisso? E virando mãe, daí que eu percebi, falei, nossa, ó a minha função agora e realmente orientar o Mateus no caminho que ele deve seguir, que é o caminho de Cristo como Senhor e Salvador, não qualquer outra coisa. E que tudo que ele vai fazer, ele faça pensando nisso, né? Em como servir melhor a Jesus. Então, foram óticas diferentes. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar também, quando ele fala sobre os ídolos profundos, que estão lá no fundo e que se manifestam na superfície de uma forma diferente. Eu acho que ele fala muito nisso no capítulo da ganância, né? Que a gente pode ser ganancioso, mas a gente quer ter o controle de todas as coisas, ou a gente quer ter poder sobre todas as coisas. Porque daí o dinheiro se manifesta para esses dois. Ou como quando esse ídolo não é tratado, a gente pode até se converter para Cristo, mas como ele demora para chegar lá, então a gente quer o poder fora da igreja, a gente tá buscando isso, daí a gente se converte. E daí a gente entra na igreja, só que a gente não tratou isso ainda. A gente não se permitiu ser tratado. E a gente quer ser o presbítero, a gente quer ser o diácono, a gente quer ser a liderança, que a gente quer o destaque na igreja. E é tudo bem, porque é legal você fazer isso, é santo, né? Entre aspas, assim. Depende da motivação, né? Mas a motivação tá totalmente errada. Então, eu gosto desse detalhe também, assim, como que o profundo se manifesta de forma diferente na superfície. Ele não deixa passar nada, né? Nada, é isso que eu ia falar. Falando do filho lá que você falou, você tá ligado que quando você vai ensinar os seus filhos, a teoria vale muito menos do que a prática, né? Porque uma coisa é você sentar como se fosse uma professora do seu filho e falar, filho, você tem que ser assim, assim. A outra é ele ver você se entregando a Deus do jeito que você fala que tem que se entregar. É aí que ele vai aprender. Porque quando ele é muito criança, ele ainda não vai entender. Mas mais pra frente, um dia ele vai falar, pô, mãe, mas você não faz isso? Você tá querendo me ensinar? E por isso que eu acho que foi legal ter lido esse livro antes e depois de ser mãe. No outro literário era adolescente e adulta, né? Agora antes e depois da maternidade. Esse antes, a visão de filha. E eu falei, nossa, olha só, meus pais tentando acertar em muitos momentos. Às vezes pisa na bola e... ok, pai é pra isso mesmo. E agora eu como mãe, como que a gente minimiza isso, né? Como a gente tem que se vigiar muito. Daí eu vai lá pra minha listinha, o que tá virando ídolo de novo na minha vida, o que tá... E até a própria minha relação com ele, assim, quantas vezes assim, deixa de sair por conta do sono, porque tem que dormir, é a rotina, não sei o que lá e tal, e eu tô cansada, e não vamos sair não, mas vamos cansada mesmo, daí volta, não, me arrependi, acordou 5 vezes à noite, e por aí vai. Então, na prática do dia a dia, isso já se mostra. Sim. Inclusive, no próprio livro, ele fala muito ali de Abraão, Isaac e Jacó, e de como Abraão, ele não teve Isaac como um ídolo, né? Pelo contrário, Deus falou, dá seu filho pra mim. Deus já falou antes. Deus trabalhou legal com ele. E aí a gente vê Isaac que falou, não. A gente sabia que Isaac, né, tinha vivido aquilo ali muito intensamente, mas ele pegou Esaú, né, pra ser o seu favorito, né? E como isso trouxe muitos problemas. E depois Jacó, que fez a mesma coisa com os filhos de Raquel, né? José e Benjamim. É verdade. É como você falou, né? Na teoria, a prática é outra, né? Porque a gente sabe o que fazer na teoria. Por isso que eu falei, mais uma vez, a minha abertura lá pra Ju. Porque é muito fácil. Não dá 10 minutos que você fecha o livro, você já tá criando um ídolo novo. Impressionante. Isso porque o Mateus ainda... Eu brinco assim, a gente ainda tá no modo sobrevivência. Tem que garantir que ele chegar vivo até o final do dia. Porque agora que ele começou a imitar as coisas e essa parte da imitação é muito legal. Porque, bate palminha, manda beijo. Então, manda beijo pra avó. E ele não faz.
Ele não bate palminha. Ele bate palminha quando ele bem entende. Manda beijo, não manda ainda. E ele não faz as coisas que o bebezinho simplesmente faz. Só que ele sabe virar a página do livro. Ele aprendeu que quando a gente faz assim é pra dançar, então ele começou a imitar isso. Então, coisas que a gente não percebeu, que a gente não tava com a intenção de ensinar, o menino tá fazendo. E assim, ele não tem 9 meses ainda. Então, olha só, a vida vai ser divertida. Fugir do tema de filhos aí, eu vou destacar o capítulo do Nabucodonosor, que sempre foi um personagem assim muito icônico pra mim na Bíblia. É a questão do poder, né? Ele se coloca basicamente como o lugar de Deus, a história da Bíblia. E Deus vem e rebaixa ele num nível que ele vira bestial, né? Vira um animal vivendo no meio do mato por um tempão, até que Deus fala, ok, já entendeu quem é que manda? Então pode voltar a ser rei aí. E óbvio que nenhum de nós é rei de uma nação, mas a gente tenta reinar na nossa vida. E a gente Deus tenta sempre ter o controle, falar no nosso coração que, olha, o controle não é seu, não. A sua vida não é sua, é minha. E eu vou fazer e levar pra onde quiser. Então, a partir do momento em que você chegar pra Deus e falar, ó, Deus, deixa que eu cuido, talvez seja um momento em que Deus vai falar, vai lá comer mato. Quando eu dei aula desse livro, a ilustração que eu usei, né, nessa parte, nas Crônicas de Nárnia, o Peregrino do Alvorada, o Eustáquio. Só quando, tipo, Aslan chega e, tipo, arranha e começa a arranhar que começa a transformação e como foi doloroso, assim. Então, tipo, Eustáquio é chato pra caramba e depois você se apaixona por ele, né? É aquele menino chato que eu não me apaixonei, não. A transformação dele é bonitinha. Leu errado. A transformação dele é muito boa, mas... e depois eles... Não virou meu best friend, não. Aí você ficou apegado aos outros. Exato. Então, essa ideia, tipo, virou um bicho e só quando, tipo, se deixou ser trabalhado ali e doeu pra caramba, aparentemente, mas depois trouxe alívio. Vou mencionar aqui que a Renata Kamimura, ela tinha escrito lá no começo do episódio, foi o primeiro livro que li dele. Me impressiona também como ele pesquisa e dá referência e embasamento a tudo que defende. É bem legal, né? Ele faz as pontes com os textos bíblicos, né? É bem uma mensagem em cada capítulo, né? Ele traz um problema, ele apresenta dentro do nosso contexto de hoje, aí ele traz um personagem bíblico, ele apresenta a história do personagem bíblico, traz todo o problema do ídolo em questão resolvido e normalmente ele faz uma ponte para uma solução que leva para Cristo no fim de cada capítulo, né? A Renata escreveu aqui, eu grifei várias notas de rodapé também. Um autor que cita Madonna, Carruagem de Fogo, que é um filme legal pra caramba, Eustáquio, Aslan e Nabucodonosor, tudo fazendo muito sentido, ganhou meu coração, entendeu? É maravilhoso. Ele cita o Sméagol também? Cita. Ele cita, O Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis. Ele cita o Senhor dos Anéis. Tem uma coisa, assim, que é importante também, que eu acho falar, que os ídolos, eles escravizam, né? Primeiro, os ídolos, eles não cumprem o que eles prometem. Eles escravizam. Tipo assim, gera morte, né? Em todos os sentidos possíveis, né? Porque você vê, o cara que tá viciado no trabalho dele, se ele tiver uma família, ele não vai conseguir curtir a família dele, a saúde dele pode ser afetada. Sim. E aí os filhos também vão sentir, porque o pai não tá presente. E aí ele tá colocando em risco a saúde do corpo dele e a saúde da família dele. Provavelmente a saúde espiritual dele também. Só que aí ele se torna escravo disso, né? Porque às vezes pode ser o sucesso que ele quer ou pode ser a parte financeira. Só que o que acontece? Quando você tem um ídolo, ele vai te arrastando pra você querer mais e mais e mais e mais e mais. Você não consegue sair, né? É como se você tivesse, sei lá, algum vício como, sei lá, o cigarro, um álcool. Que não é algo que você fala assim, hoje eu não quero mais. Não tem disso. Você realmente fica escravizado. Por exemplo, Jacó, ele vai lá, por causa da idolatria dele com Raquel, ele tá lá trabalhando 7 anos, e como ele crê nisso, mais 7 anos. Então, a gente tá lá na labuta. Então, tipo, isso era o quê? Escravo, né? Então, os ídolos, eles criam essa dependência na qual a gente não consegue. Aí você vê a história da mãe super... ela é mãe. Aí, toda essa fixação da mãe com a maternidade, com o filho dela, aí às vezes ela traz um peso pro filho, né? Então, pra você ver que os ídolos, eles realmente, eles tiram a leveza, a saúde da nossa vida, né? Porque quem realmente dá a vida é Deus, né? Então ele é o único que pode ocupar esse espaço na nossa vida. Aí tem até uma frase do C.S. Lewis que ele fala: se eu procuro nesse mundo desejos que tenho em mim, eu não consigo encontrar. E a única
explicação lógica que eu não fui feito para esse mundo, né? Porque não é pra... A gente realmente... Nós não podemos nos apegar, né? Nas coisas desse mundo. Porque até mesmo a sua maternidade, tipo assim, ela é pra esse mundo. Então não é algo eterno. Até o amor, Exato. o dinheiro, todas as coisas que às vezes a gente gasta a nossa energia pra gente desenvolver aqui nessa terra, a gente não vai levar pra Nova Jerusalém, a gente não vai levar pro reino, né? E fazer essa separação é muito difícil. No caso de filhos, eles ainda vão fazer a família deles, né? E a gente vai ser vô e vó só. Pois é. A gente não sabe separar. Pois é, e tem aqueles casais, né, que ficaram tão fixos com a maternidade que às vezes eles esqueceram que são casais, né? Os ídolos, eles nos tiram esse senso, assim, das coisas, de limite, né? Nossa, é interessante que eu tô lendo um livro sobre limites e a todo momento lendo esse livro eu lembro do livro Deuses Falsos do Tim Keller. Porque os deuses falsos fazem com que você perca os seus limites, né? Então, tipo assim, o limite, tô trabalhando, não importa. Se eu tô trabalhando, esquecendo da minha saúde. Se eu estou trabalhando, esquecendo da minha família. Aí você passa todos os limites que não deve passar. E aí depois você colhe os problemas lá na frente. Além desse aqui do Tim Keller, tem algum outro do próprio autor que ele fala mais ou menos sobre esse mesmo tema da idolatria? Eu sinto que o Tim Keller, ele sempre se conversa um com o outro. Então, por exemplo, o livro Oração, por exemplo. No livro Oração, ele fala muito da questão do coração, né? Você é aquilo que você ama e isso, tipo assim, totalmente ligado à idolatria. E no ego transformado, a idolatria tá lá também. É verdade, sabe? É verdade. No significado do casamento, também tá lá a idolatria do casamento. Entende? Acho que até na Igreja Centrada, que a gente estava estudando aqui com a liderança da igreja, ele consegue trazer o tema da idolatria pra dentro do Igreja Centrada, que é um livro que tem uma proposta totalmente diferente dos outros dele. Mas tá lá. A temática é essa sensação que eu tenho também. É tudo sobre idolatria. Bem-vinda, Renata, tudo bem? Você é leitora de longa data aqui do Ictus já. Tá fazendo sua primeira participação aqui no Literário. Tudo bem? Tudo bem. Um pouco de vergonha, mas vamos lá. Imagina. Depois vai dar um trabalho pra você dar umas cortadas, qualquer coisa. Você leu com a gente o livro desde o começo, passou a experiência toda lá com a gente, não foi? Foi. E eu li, foi no primeiro Experience, né? Esse é o segundo. Lá naquele que a gente leu, Nárnia e... Do Peregrino. Mas eu pego um por vez, não consigo pegar dois, não. Aí peguei o Peregrino, e nessa, em vez de pegar o Gilead, eu peguei o Deuses Falsos. Legal. Será que você fez uma boa opção? Com certeza. Eu sou, assim, acho que todo mundo que lê tem esse lado que nem vocês. Pelo menos pra mim também. Eu adoro ler ficção, assim. É mais fluido, né? Mas eu sempre tento encaixar nas leituras livros que nos tragam reflexões, assim. Não que o ficção não traga, né? Mas a gente sabe que esses são muito importantes. Sim, sim, com certeza. E aí eu escolhi por isso. Eu olhei assim Gilead, fiquei com vontade, mas falei, eu já tinha Timothy Keller na minha lista, falei, eu preciso ler ele. É o primeiro dele, então, que você lê? É o primeiro, mas assim, já ouço muito tempo dele. Eu não tinha... Pra falar bem a verdade, também sou mãe, e assim, agora que eles estão maiorzinhos, que eu tô conseguindo voltar ao meu ritmo de leitura, que eu tenho 2. É punk conseguir, assim, eu não conseguia ler. Durante acho que o puerpério, assim, eu só li livro de maternidade, que era o que eu precisava consumir. E aí depois eu agora tô voltando a ler outras coisas, graças a Deus. Voltando a ler ficção, que eu gosto, romance, que eu gosto. Então tem esperança. Então... Tem. Mas assim, eu tenho a minha pilha de livros ainda. Agora não é maternidade, né? É educação. Assim, agora é livros de educação e agora os pra mim. Bom, o que eu queria comentar do livro, só pra agregar assim na conversa, o que eu gostei do Tim Keller, que ele trouxe histórias bíblicas conhecidas, muito conhecidas, mas com alguns detalhes que realmente... E assim, eu sou, como acho que a maioria de vocês, nascida em igreja, então eu já ouvi várias vezes a mesma história, gente, né? Mas trouxe algumas numa visão que, assim, nunca tinha pego, que foi a questão da própria Lia, né? Assim, como que realmente ali nas entrelinhas a gente vê que ela foi a única que passou por uma evolução espiritual na história toda, que deu o nome de Judá, e depois, poxa, Judá foi de onde nasceu, né? No fim, foi a nação escolhida, então foi descendência de Lia, né? De Leia, de Lia. Então isso me chamou muita atenção no livro, assim, como ele trouxe isso e trazendo esse tópico, como ela conseguiu tirar o Deus falso da vida dela. E o outro que me tocou muito foi Jonas, porque, né, assim, Jonas é a história
bíblica para as crianças, né? Que a gente realmente... E a história acaba, assim, a gente acha assim, a história acaba quando Nínive é salva. E aí, não, só que não, né? Na verdade, ele ficou muito bravo depois e Deus corrige, né? Fala assim, olha, mas... você tinha que estar feliz, né? Assim, salvamos todos. E ele ficava, mas eu vim aqui pra falar que eles iam ser mortos agora. E revela o Deus falso que tava no coração dele, assim. E aí, outra coisa sacada que ele colocou aqui no livro, que assim, mas o Jonas não fala assim, se ele realmente se arrependeu de não estar amando as pessoas como Deus amou as pessoas daquela cidade. E como ele vai profundo nessa nossa questão de que amar as pessoas que não são fáceis de amar é difícil, né? Assim, aí sim me tocou muito e como ele termina falando assim que nós somos Jonas. Ele termina esse capítulo, que é o último, né, Deus que ele pega e fala assim, eu e você somos Jonas. Foi, assim, uma história bíblica conhecida, já vi muito, mas que me trouxe esse novo ângulo, assim, e que como às vezes a gente é parecido, né? Como às vezes as nossas frases crentes, assim, nossas frases, vai ter o juízo. O que ele plantar vai colher, né? Então a gente, às vezes, assim, deseja o mal sem perceber, né? E Deus não fez isso, teve misericórdia do povo de Nínive. Então isso mexeu bastante comigo também. Foi o melhor livro do Keller que você já leu? Por enquanto, sim, né? E agora que acabou, você vai ler o quê, hein, Renata? Então, eu vou ler Mulherzinhas. Já estou... Só que eu vou atrasar porque só vai chegar depois do começo do Experience. É um livro que a gente vai bem devagarzinho, né? Eu vou ler ele e aí eu não peguei os outros porque eu tô muito atrasada nos meus de educação. Os outros dois do Ictus mesmo, Você pode aproveitar que é apoiadora, pegar um desses livros de educação e propor pra ver se alguém mais se interessa de ler junto com a gente lá no Discord. É uma boa. Talvez tenha um público aí materno, então, né? Então, verdade. Não tem que ler só ficção, só livro de teologia, não. Qualquer livro é livro. Pra quem não pegou a referência, a gente tem um financiamento coletivo agora aqui no Ictus, onde os apoiadores, eles ganham o direito de propor leituras pra gente fazer em conjunto aqui no Discord. A Renata é uma das apoiadoras do Ictus. Mulherzinhas que ela mencionou foi um outro apoiador nosso, o Léo, que sugeriu, e impressionante como a galera foi nele. Eu mesmo tô lendo junto, tá muito legal. Então, assim, pra quem gosta de ler, é uma oportunidade de ouro entrar no Discord mesmo. Não perde a oportunidade, tá tudo de graça lá, sabe? A participação, envolvimento, conversas, live, gravação de podcasts, tudo junto no mesmo lugar. E as pessoas têm se conhecido, assim, bem mais próximas do que simplesmente conversar genericamente na internet, sabe? Tá muito legal. Tá legal mesmo ou é só eu fazendo propaganda, Renata? Não, eu ia até pedir a palavra pra poder fazer também uma propaganda gratuita. Não, mas é que é por recomendação mesmo, assim, tá sem... Eu até contei já pro Tano, assim, em algum momento, acho que foi numa sala de café, porque tem até isso no Discord. Um dia a gente entrou numa sala de café, acho que foi no rádio, na verdade. Na então rádio, eu contei que eu, assim, eu conheço o Ictus porque eu assinei justamente pros meus filhos, né? No mundo da maternidade a gente só pensa nos filhos, e aí eu assinei o peixinho pra eles. E aí quando veio o Experience, eu falei, deixa eu entrar. E a experiência de ler em grupo eu ainda não tinha vivido. E é muito maravilhoso, porque você... Tem coisas que você quer falar, e às vezes quando você fala pra alguém que não tá lendo o livro com você, você sente que não tem aquela mesma... Não tem conexão, né? Exato, conexão é a palavra. E ali você encontra muitas conexões, porque o pessoal tá lendo a mesma coisa, e aí a gente se identifica, confessa, né? Fala, nossa, esse também é um Deus falso. Olha que tapa na cara, todo mundo. É um pouco do que é o que tá acontecendo aqui nessa sala de bate-papo acontece nos chats, no Discord. E o Discord que vocês me fizeram entrar, eu também achei fantástico, porque, como alguém comentou, ali dá pra gente organizar. E, assim, a gente é meio reticente a mais uma rede social ou mais um meio de comunicação, mas ele é muito organizado pra gente conseguir falar. Ele assusta, mas dá certo. Toda coisa nova dá uma resistência no começo, mas depois, assim, vale muito a pena mesmo, e é de graça, né? Eu tenho falado pra muita gente, falo, gente, é de graça pra entrar no Discord, depois você vai ter que comprar o livro, então você já compra pelo link do Ictus. Então, se você ainda não pode assinar o plano, né? Falei, mas achei muito bacana. Virei super fã. Falo pra todo mundo.
Obrigada. A G, ela tá no chat aqui com a gente. Ela não quis ligar o microfone porque tá tendo reforma na rua dela, mas ela deixou um depoimento aqui, ó. Tá muito legal mesmo, sempre quis participar de um grupo assim e a experiência ainda melhor do que a noção que eu tinha sobre grupos assim. O legal é que a Renata levantou a bola aí, e aconteceu meio sem querer, né? A gente simplesmente estudou uma ferramenta e falou, vamos lá, ele tá crescendo de uma maneira muito orgânica e muito organizada, e dentro dele existem várias jornadas possíveis de se viver, e você pode tanto viver todas elas ao mesmo tempo, como escolher uma pequenininha e ficar ali, sabe? Eu tô sem muito tempo agora, tudo bem, eu vou ficar lá só pra conversar, não tô lendo nada, funciona. Eu vou só num livro, funciona. Eu só vou assistir as gravações do podcast, funciona. Eu quero tudo, também funciona, sabe? Tá muito gostoso de ver o pessoal junto. Você viu que o Paulinho não veio? Eu tô aproveitando pra falar do livro. Né? Depois ele vai dar bronca, vai nada. Qual que é a nota de vocês pra esse livro aí? Deuses Falsos. 10. 10, Ju? 10 em 10. 10 em 10. Caramba, eu não vou falar minhas pra não estragar a vibe de vocês. Não é possível. Não é possível, Tan. Não, é porque todo mundo que tá aqui no Discord já sabe. Eu sou um cara da história. Eu não sou um cara do argumento filosófico. Eu gosto do argumento filosófico. Eu preciso dele. Mas se eu tiver... Por exemplo, eu tô lendo Gilead também. Eu tô lendo Mulherzinhas também. Terminamos Deuses Falsos. Mas suponhamos que eu tivesse tempo suficiente pra ler só um. Eu não escolheria Deuses Falsos. Não porque o livro é ruim, mas porque o outro é história. Então eu vou na história, entendeu? Fazer o quê, né? Por isso, então, por causa do meu perfil de leitor, eu não dou 10. Mas considerando que só existam livros... Não, eu ia pra um 7,5. Por causa do universo dos livros. Não, calma. Chocada. Supondo... É que a Carol já me cortou, né? Supondo que o universo dos livros só existissem livros argumentativos, dissertativos, como é o caso aqui, ele ia pra uns 9,5, 9,75 com toda certeza. Mas não ganha do Agostinho, tá? Não ganha. Mas ele bebeu de onde? Não ganha do C.S. Lewis também. Nenhum dos... Exatamente. De onde ele bebeu? Então não dá pra dar 10 porque eu não sobra nota pra outros. Então fica no 9 alguma coisa, tá de bom tamanho. Se não vira aquele negócio do Faustão da dança, né? Que você vem um lá, dança bonito, 10, aí vem um outro, dança melhor, você fala, e agora? O que eu vou fazer? É igual, não é maior. 10 só pra Cristo. Eu acho que esse livro, inclusive, deveria estar nas universidades do Brasil. Inclusive, os presidentes deveriam... Não, eu acho que todo cidadão brasileiro que tem o título de eleitor deveria ler esse livro. Principalmente porque, por causa das eleições, principalmente por causa do fundo político, eles precisam... E ele tem um capítulo sobre política, exatamente, né? Muito bom, inclusive. Inclusive, eu acho que o capítulo que fala Poder e Glória, se eu não me engano, esse capítulo deveria ser lido por todos os cidadãos brasileiros, porque a gente vê que a idolatria política sempre existiu, né? Mas está muito forte nesses últimos tempos. E eu realmente acho que os cidadãos brasileiros, eu acho que em outros espaços também, mas como a gente está no Brasil, a gente fala, eu direciono aos brasileiros, porque a gente vive uma alienação aqui, né? Porque a segurança, principalmente do cristão, deveria estar em Deus, só que a gente transferiu essa segurança para políticos, né? E aí, ou seja, a gente agora está idolatrando ideologias, nós transferiu na confiança, a deidade transfere para os políticos, e aí dá tudo ruim. Exatamente. Então a gente vive essa realidade, né? E o Tim critica bastante no livro, né? Porque agora a nossa segurança, né? É engraçado, porque a gente já entende que nós não somos cidadãos desta terra, né? Então não tem nada que vai realmente, não vai chegar nem perto de Deus. Mas aí a gente vê pessoas, nossos irmãos em Cristo, discutindo, louvando, colocando, adorando outros seres criados e pondo a fé deles, né? A confiança nessas pessoas. Aí tem toda essa briga que a gente vê. A gente tá em ano de eleição, né? E eu sei que... Eu já vejo isso, mas eu sei que quando chegar no momento das eleições, eu acho que isso se acirra mais ainda. E, tipo assim, as pessoas não conseguem ver que é uma idolatria. Você realmente crê que um ser humano, um partido político pode te salvar. E não, gente. Muito pelo contrário, né? Somente Deus, né? Então, nenhuma filosofia, nenhum partido político, nenhuma pessoa que promete seus e fundos
Deus. Até porque a gente sabe que nesse mundo quebrado, a única coisa que resolve não é uma boa estratégia, uma boa política, é Deus. Quando deu esse capítulo, né, dessa temática da política, eu até fui ver em que ano que foi escrito o livro. Eu falei, não é possível, parecia que ele tava retratando, assim, ele fala muito da polarização, né, e eu falei, gente, quando que ele escreveu isso? Porque parece que ele tá vivendo o momento atual, pois tanto no Brasil como lá, isso, né, nos Estados Unidos. E foi até antes do Trump. Muito. E aí eu falei, gente, olha a revelação, né, que Deus já trouxe. Olha a revelação, não, olha como o ser humano é sempre igual. Não importa se é época de A, de B ou de C. É verdade. Muito bem, precisamos ir encaminhando pro final. A gente já deu as nossas notas pro Deuses Falsos do Timothy Keller. A gente já tem um outro episódio do outro livro dele, O Ego Transformado, aí no literário, então procura aí dentro do seu feed. E a gente tem que dar os recadinhos finais do Clube Ictus, né, Carol? Sim. Já que eu tô fazendo a vez do Paulinho, aí você pode ser a representante do Ictus agora. Tá certo. Então, pessoal, como o Tan já cantou a bola, nós estamos com um projeto de financiamento coletivo lá no Catarse, onde você pode generosamente apoiar o Ictus e todo o projeto que a gente tem, desde o clube até o podcast. Todas as informações você encontra no nosso perfil do Instagram, no nosso site, ictus.com.br. Ictus é ICHTHUS. Fora isso, a gente tá aqui, continua com as experiências dentro do Discord, de leituras coletivas. Estamos aí animados com o que Deus tem preparado para nós, né? Estamos esperançosos para que Ele responda as nossas orações. Lembrando que a gente não quer que o Ictus vire um ídolo no nosso coração. Então, ore sempre por nós, porque a gente quer que essa empresa ela seja saudável e ela some na vida das pessoas. E não suma na vida das pessoas, E não né? suma, exato. E já fica aqui o nosso convite para Flora participar do Ictus Podcast. A gente já pegou os contatinhos dela. Vai ser muito legal a gente bater um papo lá, conversar um pouco sobre o Projeto Agostinhos. Virar uma peixe grande, indicar uns livros, né? Já tô achando que ela vai indicar uns Kellers aí. É, exatamente. Pra quem não conhece ainda o Ictus, nós somos um clube de assinatura cristão, mas a gente sempre lê de tudo, mas com óculos cristãos, esse é o nosso mote. Vem conhecer a gente, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha no nosso site, nas nossas redes sociais, a gente tá sempre aberto a conversar com a galera, tirar as dúvidas, sempre de forma assim muito objetiva, vamos tentar ser como o Tim, tá? Objetivos, didáticos, entendeu? Pra passar a mensagem que a gente quer transmitir uma boa literatura pra galera. Aproveitando que o Tim Keller é cristão e que a gente lê um livro cristão, a gente tem que mencionar também o nosso outro podcast, né? O Leitura Bíblica Comentada, onde a gente tá fazendo a leitura da Bíblia toda junto com vocês. Então, se você gosta dessa ideia, esse financiamento coletivo também vai ajudar a manter esse projeto vivo, tá? E ele precisa viver por mais uns 20, 25 anos pra gente chegar até o final da Bíblia. Coisa pouca. Você já tem aí 1 ano e meio, mais ou menos, de podcast gravado, um capítulo da Bíblia por semana. A gente já gravou Gênesis inteiro, a gente tá na reta final do Evangelho de Lucas, a gente já tem um pouquinho de Salmos. Então, se você não conhece, procura no seu feed aí por Leitura Bíblica Comentada e vem conhecer um pouco mais da Bíblia junto com a gente também. De novo, né, como se eu já não tivesse falado muito, participe do nosso Discord, tem no nosso site, procura lá por Experience, Ictus Experience, que vai ter o link para você participar aqui. Vale de novo falar, é de graça, então se você ainda não pode assinar o clube literário por qualquer motivo que seja, vem ler com a gente. Você consegue o seu livro de outras formas, não precisa ser assinante para participar, e simplesmente participe da experiência junto com a gente. Tem sido bem legal. Inclusive, chegou a hora da gente divulgar qual vai ser o livro do próximo literário. Porque no literário a gente lê um livro por mês, né? Isso. E de novo, a gente não só vai fazer a leitura dele para gravar o literário, como a gente vai fazer a gravação ao vivo, do jeito que a gente está fazendo essa, e vai organizar um ciclo de leitura com esse livro também no Discord. Então, a Renata aí que estava desesperada porque estava lendo só um livro, vai ter mais um para ficar com vontade de ler aí, viu, Renata? O livro que a gente vai ler, a gente vai repetir um autor, né? A gente já leu um livro dele, a gente já leu Viagem ao Centro da Terra, e dessa vez a gente vai ler A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Tem várias edições possíveis aí para você comprar. Se você precisar comprar dentro do Discord, a gente vai disponibilizar um link também. É outra forma de você ajudar a gente comprando através de um link Amazon. Aí a gente acaba ganhando uma comissão, você não paga nada mais por isso. E é isso. Júlio Verne de volta no literário de setembro. Com
Com o Paulinho e a Adri. Assim espero, que as férias deles já estão grandes demais, né? Eu acho que é isso. Queria agradecer a Ju e a Flora, que são convidadas. Queria agradecer a Renata, que é uma ouvinte que virou convidada aqui no meio do episódio. E agradecer toda a galera que tá aqui no Discord ouvindo a gente, que tá só de ouvido ou que não quis participar, não tem problema nenhum, ou que não conseguiu participar. Mas é uma delícia não só gravar, mas saber que tem gente empolgada pra ficar ouvindo os brutos disso daqui, que não é tão legal quanto o editado não, tá bom? Ó, agora no Discord a gente tá lendo 6 Sermões contra a Preguiça, do Thiago Cavaco. A gente já mandou isso no Plano Vida, lá no Clube Ictus. A gente vai ler o Volta ao Mundo em 80 Dias, que a gente mandou no Plano Mar, também, acho que em junho ou julho. A gente tá lendo Gilead, que a gente mandou no Plano Peixe Grande. E a gente tá lendo Mulherzinhas, que foi indicação de um apoiador, que também foi no Clube Ictus, acho que no Peixe Grande faz uns 2 meses. Isso aí. Então, esse mês de agosto/setembro aqui, eu tenho só 4 livros pra ler com vocês. O Tay fala que mesmo que não leia em tempo, fica tudo no Discord lá, dá pra participar. Porque é isso que é legal, assim, mesmo se você fique atrasado, você ainda tá lá. Boa, acho que eu vou explicar um pouquinho dessa logística. Por lá a gente tem vários canais, um pra cada livro. Então, pra quem quer só participar de um, segue só um canal lá e fica lendo só aquele canal. E dentro do canal a gente coloca subtópicos, onde são conversas privadas pra cada capítulo. Então, sei lá, se tem uma galera no capítulo 7 e tá escrevendo os seus comentários e ideias que apareceram do capítulo 7, você não precisa ler aquilo lá porque você ainda tá no capítulo 3, então você vai ler só até o tópico capítulo 3. É nesse sentido que ele é organizado de um jeito legal. Inclusive, se você, puxa, perdi o Peregrino e o Nárnia que vocês falaram aí, queria começar a ler. Nada impede de você começar a ler agora, ler os comentários da galera que escreveu na época que a gente tava lendo, porque tem tudo preservado lá, capítulo por capítulo, e inclusive fazer novos comentários, porque é um log da leitura que só cresce, assim, nunca se perde nada. De verdade, é muito legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí por nos ouvir, por, ter a paciência aí de estar aqui parado e ouvindo, e foi muito bom, e eu espero que a gente possa se encontrar aí no próximo programa. Qualquer coisa, é só procurar por nós aí nas redes sociais do Clube Ictus. E é isso. Muito obrigada. Até mais. Bem, eu agradeço o convite, né? É sempre bom falar sobre aquilo que a gente gosta. E eu gosto de Tim Keller. Então, muito obrigada. Foi um prazer. Isso aí, gente. Um prazer estar com vocês. Então, até a próxima oportunidade. Gostei muito de estar lendo e comentando sobre esse livro, que sim, é nota 10. Muito bem, então, obrigado. Até a semana que vem para quem acompanha no Ictus Podcast. Até semana que vem para quem acompanha no irmãos.com, porque tem programa toda semana também. E para quem só vai no Literário, até o mês que vem, então, com Júlio Verne, a Volta ao Mundo em 80 Dias. Tchau, tchau.